Olá, no Viva Saúde de hoje a gente vai falar sobre algumas demências, entre elas o Alzheimer. Mas também vamos conversar sobre qualidade de vida na terceira idade. Quer saber mais sobre esse assunto? Então fica com a gente, o Viva Saúde está no ar. Em nome da Unicred e da Maria Rocha, hoje para a gente falar um pouquinho sobre como a gente consegue envelhecer mantendo a qualidade de vida, eu recebo aqui a geriatra, a doutora Letícia Heidemann, e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa história, né, doutora? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje. Eu que agradeço o convite e sempre bom poder conversar um pouquinho sobre essa questão do envelhecimento, frente ao envelhecimento populacional que a gente vê hoje, né? Então, eu acho que é sempre importante a gente saber o que pode fazer para ser independente e autônomo até o fim da nossa vida. Com certeza. Então, vamos começar já falando sobre esse assunto, doutora, porque assim, hoje a nossa expectativa de vida aumentou muito, né? Sim. De antigamente. Então, o nosso estilo de vida, ele também precisa estar adaptado para que a gente consiga, né, chegar hoje até 100 anos, né, que muitos estão chegando. Como é que você vê esse cenário hoje? Sim, eu acredito que a gente precisa fazer coisas pela gente mesmo, para a gente conseguir chegar numa idade tão avançada estando bem, né? Porque a gente sabe que o envelhecimento, ele traz, sim, alguns problemas relacionados ao envelhecimento dos sistemas de modo geral, né? Então, a gente vai ter um risco maior de quadros demenciais, a gente tem um risco maior de uma fragilidade, de uma dificuldade do organismo de passar por estressores que possam, né, surgir durante a nossa vida. Então, é importante a gente também se preparar e poder fazer pela gente mesmo, né? Então, tem várias pequenas coisas que a gente pode ir incluindo dentro da nossa rotina que vão ajudar bastante nesse processo de envelhecimento. Como eu falei, para tentar manter a independência e a autonomia no fim da vida, né? Hoje, o que a gente vê de mais importante é sempre a gente manter um círculo social, então a gente, né, ter essa questão de estar interagindo com outras pessoas, ter com quem contar, né, então a gente ter uma rede de apoio, né, isso também é importante, fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, com uma quantidade adequada de proteína dentro da nossa dieta, atividade física, principalmente atividade física resistida, a gente diz, atividade física de força, então uma atividade física que eu consiga manter minha massa muscular, musculação, crossfit, funcional, um pilates, né? Então, uma atividade nesse sentido também vai ajudar muito nessa questão do processo de envelhecimento. E aí, aquelas coisas que a gente sabe, né? De evitar bebida alcoólica, não fumar, realizar as vacinas de maneira adequada e, claro, manter um bom controle das comorbidades que a gente possa vir a adquirir durante a nossa vida, né? Diabetes, hipertensão, colesterol alterado, né? Então, essas doenças impactam também no aparecimento de outras complicações numa idade mais avançada e é importante a gente manter esse acompanhamento e um bom tratamento. Uhum. Doutora, você falou então sobre as proteínas e a massa também muscular. Existe uma relação, então, realmente do nosso corpo físico com o nosso corpo mental, com a nossa saúde mental? Sim, já tem alguns estudos que mostram que um corpo mais forte também tem uma tendência a ter uma menor perda cognitiva conforme a gente vai envelhecendo, né? A gente sabe também que a atividade física é a única maneira que a gente tem hoje de aumentar a quantidade de neurônio, né? Então, a atividade física consegue fazer com que a gente tenha esse aumento do volume cerebral. Claro, isso é pequeno, né? Mas pensando em todas as coisas que já foram estudadas em função disso, a gente saber que é uma coisa relativamente simples, né? Que a gente pode fazer, é bem impactante, né? Então. Com certeza. E você falou algumas atividades, né? Musculação, enfim. Mas existe uma idade que se já comece e que, ok, ou qualquer idade a gente começando vai ter um resultado positivo?
A gente sabe que quanto mais jovem a gente começar, melhor. O nosso pico de massa muscular, de massa óssea, né, do sistema, o pico do sistema músculo-esquelético, ele se dá por volta dos 35 anos. Depois disso, assim, numa evolução natural do envelhecimento, até por volta dos 50 anos ele fica relativamente estável e após os 50 anos a gente tende a ter bastante perda de massa muscular. Então, claro, quanto antes eu agir, melhor. Se eu conseguir chegar por volta dos meus 35 anos com um pico de massa muscular muito bom, eu sei que eu vou ter eu vou ter mais massa muscular para perder mais lá na frente, né? Mas, eu tenho 60 anos, eu nunca fiz nenhuma atividade física e eu quero começar agora, com certeza também vai ter benefício, né? Então, qualquer idade, claro, que a pessoa decidir fazer alguma coisa e independente da atividade que ela decida fazer, essa atividade vai trazer benefício sim, vai diminuir mortalidade cardiovascular, vai diminuir risco de perda cognitiva, né? Vai aumentar a independência no envelhecimento, né? Então isso é bem importante e para quem, né, tá vendo a gente, o momento é agora. Uhum. Qualquer que seja a idade, qualquer que seja né, a fase de vida que está passando, a gente pode começar nesse momento. Porque muitos, eu acredito que têm o receio em fazer alguma atividade, porque geralmente já tem algum problema, ou, né? Uhum. Enfim, pode ser um joelho, alguma coisa assim. Mas existem as atividades que são adaptadas, enfim, se você procurar um profissional, né, que consiga, dentro dos seus limites, eu acho que com certeza... E, claro, vão ter algumas doenças pré-existentes que vão, às vezes, dificultar algum tipo de atividade propriamente dito. Por exemplo, uma artrose de joelho ou uma artrose de quadril, que é uma queixa muito frequente em consultório, né, no paciente mais idoso. É um exercício, é uma doença que, com certeza, a gente não vai indicar um exercício de caminhada, um exercício que tenha um impacto maior ali naquela articulação. Mas a gente sabe que para a articulação se manter íntegra, a massa muscular também precisa estar bem. Eu só consigo mexer aquela minha articulação porque eu tenho massa muscular o suficiente para poder fazer o movimento que ela precisa. Então, quanto mais forte tiver essa minha massa, melhor vai ser. Então, nesse caso, eu não vou indicar uma caminhada, não vou indicar uma corrida, mas eu vou ter bons resultados fazendo uma musculação, uma hidroginástica, um pilates. E, claro, a partir do momento que tem algum movimento que tenha dor, tendo um bom acompanhamento, a gente consegue também fazendo adaptações dentro do exercício propriamente dito para melhorar e até aliviar essas dores crônicas que muitas vezes esses pacientes têm. Com certeza. Doutora, existe a ideia, né, de que depois que uma pessoa se aposenta, ela não consegue parar de trabalhar porque senão, né, porque senão eu vou entrar numa depressão, eu preciso fazer alguma coisa. Uhum. Por que isso, na sua visão, é tão forte, assim, a pessoa que tem o hábito de trabalhar muito tempo, depois que chega a uma idade, aposenta, continua querendo trabalhar, é justamente o nosso corpo tentando não parar de pensar, não parar de produzir. Não sei se é algo que vai frequente no seu consultório falando sobre isso, né? Mas eu escuto muitas pessoas, meu vô, não, ele não para, ou ele monta uma oficina atrás de casa, ou ele faz alguma coisa, mas ele não pode parar de estar se movimentando, né? Eu acho que um pouco a pessoa já acostumou com aquela rotina, cultura, né? Então, assim, eu tenho essa rotina, eu trabalhei uma vida inteira, eu acordei cedo e, trabalhei até as 6 horas da tarde, então eu tenho aquela rotina e acaba que isso fica no nosso dia a dia ali, né? Mas eu acredito também que essa questão de manter uma atividade, ela é bem importante, porque se a gente não mantém, não precisa ser um trabalho propriamente dito, né? Mas se a gente pode ser um trabalho voluntário, pode ser participar de grupos, né, de idosos, pegar voluntariados e outras coisas nesse sentido também. Mas eu acredito que se a gente não mantém essa atividade, esse hábito,
vai acabar também impactando no sentido de que a pessoa vai ficando cada vez mais isolada, vai ficando muitas vezes mais parada, vai mantendo uma rotina muito pobre, então às vezes não tem muito o que ela está fazendo ali, aquela atividade do dia a dia, acaba ficando muito na frente da televisão. A gente sabe que telas em excesso para idosos também é muito prejudicial do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista da memória, né? Então, eu acho que a gente ter esse tipo de atividade, às vezes não propriamente um trabalho remunerado, mas manter algum esforço cognitivo é bem importante. Com certeza. Doutora, quais são as... não sei se eu posso falar as demências ou se a demência é uma delas, mas que aparecem com mais frequência no seu consultório de problemas cognitivos das pessoas mais idosas? Tá. Vou tentar explicar um pouquinho assim por cima essa questão de demências, Alzheimer, porque eu acho que é uma dúvida muito frequente. Tá. Então, assim, quando a pessoa ela vai com uma queixa cognitiva, a gente fala queixas cognitivas porque as pessoas falam muito de memória, mas não é só a memória que está prejudicada em quadros demenciais, por exemplo, né? Então, a gente sabe que, além da memória, a gente também tem outras funções cognitivas que se prejudicam quando a gente tem essas perdas. Por exemplo, função executiva, que é o fato de eu planejar e executar uma tarefa, ter um juízo crítico sobre alguma coisa. Função visual espacial, que é eu entender os espaços, eu entender que se eu viro para a esquerda eu estou indo para tal lugar. Comportamento, né? Então, muitas vezes a gente vê alterações de comportamento nesses pacientes, às vezes até precedendo as alterações de memória, né? Linguagem, uma dificuldade às vezes para nomear um objeto ou para lembrar de uma palavra propriamente dita, né? Então, a gente vai tendo alterações em outras áreas também da cognição, não só da memória, né? Então, quando a pessoa chega no nosso consultório com uma queixa cognitiva, a primeira coisa que a gente precisa ver é se essa queixa ela é subjetiva, a pessoa percebe que tem uma queixa de memória, mas quando a gente aplica testes e faz uma avaliação objetiva, ela não tem uma perda, né? Ou se ela tem uma perda objetiva propriamente dito. Então, os testes que a gente faz para avaliar a parte da cognição, eles ficam abaixo do que a gente espera para a escolaridade daquela pessoa. Se essa pessoa tem uma perda objetiva de cognição, a gente precisa avaliar, então, se essa perda ela implica em perda funcional também. A pessoa deixa de fazer coisas que ela fazia antes porque essas perdas cognitivas já não permitem mais. Ela saía para fazer compras sozinha antes, agora ela não consegue mais porque ela não consegue mais fazer o pagamento, ou ela não consegue mais lembrar da lista que ela tinha que comprar, ou ela se perde. Ela tomava as medicações sozinha, agora ela esquece de tomar algum remédio, ou ela toma mais de uma vez a mesma coisa, né? Então, ela vai tendo essas perdas de coisas que antes ela conseguia fazer sozinha. Esquece de pagar as contas da casa, né? Então, a gente vai vendo essas alterações propriamente ditas. Quando a gente tem, então, essa perda cognitiva afetando a funcionalidade, a gente tem uma síndrome demencial. Esse diagnóstico é um diagnóstico clínico. Das síndromes demenciais, a gente vai abrir um leque, né? Então, a gente vai ter várias coisas que podem acabar levando a esse quadro. A gente vai ter algumas condições que a gente chama de potencialmente reversíveis, um hipo ou hipertireoidismo não controlado, um diabetes muito descompensado, uma alteração mais importante em algum eletrólito, né, principalmente sódio, cálcio, uma deficiência muito grave de vitamina B12, algumas doenças infecciosas como neurosífilis, HIV, né? Então a gente sempre tem que descartar essas coisas. Descartando isso, a gente pode abrir também para outras doenças degenerativas, principalmente as degenerativas, como demência de Alzheimer, demência frontotemporal, demência de corpúsculo de Levy, demência por doença de Parkinson. E a gente também tem as demências vasculares, né? Então, hoje, no Brasil, a gente sabe que as demências por doença de Alzheimer e as demências vasculares, e muitas vezes até as duas juntas, né, que a gente chama de demência mista, são as principais causas de quadros demenciais. Então, a gente tem esse contexto todo. E outra coisa que a gente também precisa prestar atenção é que, às vezes, a queixa cognitiva ela está atrelada a outras doenças psiquiátricas.
Então, um paciente que tem uma ansiedade muito exacerbada, ou que teve, por exemplo, uma esquizofrenia ou uma doença, um transtorno bipolar durante toda a vida, ou uma depressão também aguda naquele momento, ele também pode ter alterações de memória. Então, nesses casos, a gente também precisa otimizar o tratamento psiquiátrico para ver se toda a alteração cognitiva está relacionada a essa doença psiquiátrica ou se é uma coisa além, né? Então, não é uma coisa tão simples da gente fazer o diagnóstico. Muitas vezes a gente vai precisar realmente de um acompanhamento longitudinal, às vezes alguns meses acompanhando o paciente para a gente conseguir fechar esse diagnóstico direitinho. Com certeza. Doutora, se a gente for falar do Alzheimer e dessa demência vascular, qual é a principal diferença entre elas? Clinicamente, demência vascular, a gente tem 2 tipos principais. Uma é a demência macrovascular, que é quando eu tenho um AVC agudo com um comprometimento de uma área relacionada à parte cognitiva. Então, a pessoa ela tende a ter o AVC e, como sequela, ela fica com alguma perda cognitiva. Só que aquilo fica estável, né? Então, ela tem aquela perda e ela não progride além daquilo. A gente também tem alterações que a gente chama de microvasculares, que estão relacionadas, às vezes, com diabetes, hipertensão, colesterol alterado, que se comporta de uma maneira muito semelhante à doença de Alzheimer. Né? Então, a gente, clinicamente, vai ter uma semelhança muito importante. Por isso que, às vezes, é muito difícil da gente fazer um único diagnóstico, porque, às vezes, a pessoa tem alterações nos exames de imagem que são compatíveis com uma demência de Alzheimer, mas também tem alterações que são relacionadas com doença microvascular. E como a evolução das duas é semelhante, a gente, muitas vezes, consegue atribuir essas perdas às duas doenças ao mesmo tempo. Entendi. Então, doutora, o Alzheimer, ele consegue aparecer no exame de imagem? Assim, de modo geral, a gente sempre tem que fazer alguma imagem, principalmente para descartar outras causas, como um hematoma, uma hidrocefalia, né? São outras causas de demência também. Mas nos exames que a gente solicita mais frequentemente, principalmente a ressonância magnética de encéfalo, de crânio, ele vai ter algumas alterações que podem falar a favor da demência de Alzheimer, né? Então, a gente tem ali algumas alterações de volume de hipocampo, de volume de região mesial temporal, ali que estão ligadas a demência de Alzheimer propriamente dita. Hoje, a gente já tem alguns exames um pouco mais precisos para realmente fazer o diagnóstico da demência de Alzheimer, mas que a gente não costuma usar com muita frequência, tanto pela dificuldade de disponibilidade desses exames, quanto também pelo custo propriamente dito, né? Porque atualmente a gente não tem um tratamento específico, né, assim, para a demência de Alzheimer que seja efetivo o suficiente para justificar a gente fazer esse exame, né, sendo que o tratamento para a maioria das demências, de modo geral, vai ser muito semelhante. Entendi. Doutora, existe uma idade em que a gente começa a ter mais, não sei se é uma disposição, mas que você vê que é mais frequente se começar um problema de demência a partir de uma certa idade? Não existe. A gente sabe que a idade é o principal fator de risco para os quadros demenciais, então quanto mais velho eu for, maior a probabilidade de eu desenvolver um quadro demencial. A prevalência de demência nos pacientes 80+, 90+, é muito maior do que nos pacientes 60+, mas a gente sabe que a maioria das demências elas vão aparecer depois dos 65 anos. Quando a gente tem uma demência antes disso, a gente vai chamar de demência de início precoce. E aí pode estar relacionado a outras causas, então até doenças infecciosas, Alzheimer propriamente dito, a gente pode ter Alzheimer precoce, mas aí tem muita relação também com parte genética, né? Então tem genes específicos que tem mutações e aí acabam levando a essa demência precoce, assim. E homem e mulher também tem alguma diferença? Tem uma prevalência maior ou também não?
A prevalência é praticamente a mesma, né? Às vezes a gente pode dizer que é um pouquinho maior nas mulheres, mas a gente também sabe que as mulheres procuram mais atendimento e a gente tem o envelhecimento, a gente tem uma quantidade maior de mulheres do que de homens, assim, né? Então acaba também tendo esse viés, assim. Doutora, e quanto que a genética pode influenciar, se a gente for falar do Alzheimer, por exemplo? A influência da genética, ela é importante, assim, né? A gente sabe que muitos casos estão relacionados com isso, mas são genes que são comuns na população de modo geral. Então, não são assim, a minha mãe fez um teste, eu vou fazer um teste para ver se eu tenho gene, para ter um risco maior de Alzheimer ou não. Porque a gente sabe que a população, de modo geral, tem esse gene positivo, mas nem todo mundo vai desenvolver o quadro de demência de Alzheimer propriamente dito, né? Então, o mais importante, eu acho que a gente focar nas condições que a gente consegue prevenir, né? Hoje a gente sabe que até 40% dos casos seriam potencialmente evitáveis se a gente conseguisse seguir algumas medidas para melhorar e estimular mais a nossa cognição. Essas medidas, elas são desde a infância. Então, a gente sabe que, por exemplo, a escolaridade é um fator importante. Uma pessoa que não estudou, que estudou 3 anos, 4 anos, ela tem já uma cognição um pouquinho mais prejudicada, assim, do que uma pessoa que chegou a estudar 11 anos, né, 12, ou fez faculdade, né, então tem alguma outra, um número de anos de estudo maior, né, e aí conforme a gente vai envelhecendo, vão surgindo outras coisas que a gente sabe que também vão impactando, por exemplo, controle de diabetes, de colesterol, uma alimentação equilibrada, uma atividade física, tratamento das doenças psiquiátricas, né? Então, se tem uma depressão ou uma ansiedade, principalmente na meia-idade, tratamento de dificuldade auditiva, né? Então, a partir do momento de um primeiro sinal de perda auditiva, se a gente consegue fazer esse tratamento também vai impactar, né? Então, a manutenção realmente dessas comorbidades que implicam também nessa perda cognitiva. E tem algumas coisas que são mais difíceis da gente controlar, mas que a gente sabe que também estão ligadas, como poluição do ar, traumatismo craniano, né? Então, claro, ninguém quer cair e bater a cabeça e ter um traumatismo craniano grave, mas a gente sabe que tem algumas profissões como boxeador, por exemplo, que tem um risco maior, né, pelos traumas repetidos que ele teve ao longo da vida. Entendi. E, doutora, claro, né, se alguém que está escutando a gente em casa e já tem alguém da família, né, que está começando a perceber que aquela pessoa já está esquecendo alguma coisa, tem alguns sinais, você já falou alguns, mas eu queria que a gente aprofundasse um pouquinho mais agora, de alerta para que a gente possa daqui a pouco procurar uma ajuda. Como é que eu sei que já está na hora? Como é que eu sei que às vezes é só uma medicação, né? Porque eu acho que as medicações também fazem com que a pessoa esqueça o que faz. Então, assim, ou se existe uma idade em que eu já levo num geriatra já de rotina para saber se está tudo bem. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre isso. Tá. Em relação aos sintomas iniciais, assim, então, a gente fez né, tô achando que alguém possa estar com algum tipo de alteração que, né, possa ser uma doença de Alzheimer. O que a gente costuma perceber mais? A gente costuma perceber mais realmente a parte da memória, né, e a parte do comportamento propriamente dito. Então, às vezes a gente vê a pessoa ficando um pouco mais desinibida, ou um pouco mais apática, ela tem aquela dificuldade de iniciar assim, uma atividade, né, então fica aquela coisa assim, tanto faz, tanto fez, né, mudando um pouquinho o comportamento. Às vezes tem algumas coisas de como se ficasse assim mais cismado, né, com certas situações, acredita que tô assistindo alguma coisa na televisão, estão conversando diretamente comigo, aquilo foi para mim, né? Então tem aquela coisa assim, principalmente eu vejo muito de cunho religioso, assim, tô vendo uma missa, tá falando comigo, porque o padre falou diretamente comigo, né? Então tem bastante essa alteração de comportamento e a alteração de memória propriamente dita. Então a gente começa a perceber a pessoa mais repetitiva,
perguntando várias vezes a mesma coisa, contando várias vezes a mesma história, com dificuldade de lembrar de compromissos, né, de se localizar no tempo. Então começa a esquecer às vezes de pagar uma conta, porque, né, às vezes não sabe se já pagou, paga mais de uma vez, não sabe que dia é, se já passou do prazo ou não passou. Tem mais dificuldade, às vezes, de lembrar de tomar as medicações. Então, ou esquece de tomar, ou toma 2 vezes, porque não tem certeza se já tomou e vai lá e toma de novo, né? Então, a gente esquece comida no fogo, né? Então, a gente começa a ver algumas alterações nesse sentido, assim, de realmente perdas de memória, né? Então, quando a gente tem essas alterações, acho que são os sinais mais precoces que a gente começa a perceber esses sinais que possam estar relacionados com doença de Alzheimer. Em relação ao geriatra, o geriatra, pela Sociedade Brasileira de Geriatria, a gente indica um acompanhamento a partir dos 40 anos. Né? Então, ano que vem vou ter que ir você, doutora. Então, a gente sabe que o processo de envelhecimento, as pessoas ficam, mas não tem 60 e está indo no geriatra. Né? Como eu falei, o pico, por exemplo, de massa óssea se dá por volta dos 35. Depois disso é só envelhecendo. Pele, 25. Depois disso só envelhece. Essa questão de, dividiu 60 anos é idoso e abaixo disso não é mais uma questão realmente de cunho político, previdenciário e, né, questões... De leis, né? Exatamente, né? Tanto que no Brasil, idoso é acima de 60 anos, nos Estados Unidos é 65, né? A pessoa lá envelhece depois, não é assim, né? Então, a gente sabe que o envelhecimento, ele vai acontecendo, né? Então, a gente tem esse pico aí que se dá bem na juventude e depois disso a gente começa a envelhecer propriamente dito. E aí, às vezes, não vai ter muitas coisas para a gente fazer no sentido de tem muito exame ou tem tem remédio para tomar. Não, mas tem muitas orientações que a gente pode fazer e ir acompanhando e realmente vendo, detectando doenças precocemente. Então, é muito melhor eu fazer um diagnóstico de um diabetes quando ele está muito no início do que eu fazer um diagnóstico de diabetes quando ele está muito descompensado, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente vai avaliando aí conforme os anos vão passando e realmente detectando qualquer problema que possa surgir e atrapalhar nesse processo de envelhecimento. Doutora, você estava falando sobre os sinais, e esses sinais, eles precisam estar presentes durante um tempo, porque assim, pode ser também que eu esteja passando por estresse, né? E eu estou esquecendo as coisas, mas porque realmente eu estou cheia de coisa para fazer, eu estou estressada, mas... ou se não, depois de 2 meses, realmente é porque você já está começando a esquecer e existe um período? Como é que a gente consegue... Não, a gente não avalia por período, né? A gente vê que a maioria das pessoas, quando procuram uma ajuda médica, já estão com esses sintomas há algum tempo, assim. Vejo pelo menos uns 6 meses, a maioria já apresenta, né? Mas mesmo quando esses pacientes chegam com algum tempo de sintoma, 4 meses, 6 meses, às vezes está relacionado ainda a, por exemplo, uma depressão. Né? Então, uma depressão que não foi bem tratada, que não foi tratada às vezes, né? Então, a gente precisa estar sempre atento a essas outras possibilidades de comorbidades relacionadas que mereçam um tratamento antes da gente fechar um diagnóstico de qualquer outra coisa nesse sentido de doença de Alzheimer ou outros quadros demenciais, né? Mas, geralmente, a gente vê, assim, a procura acontecendo quando os sinais já estão instalados há um período relativamente longo. Mas é difícil, porque os sinais começaram há 1 mês. Realmente, muitas vezes a gente vai estar assim, mas pode ter acontecido alguma coisa, teve uma infecção recente, teve alguma situação de luto, Então, às vezes, a gente realmente vai precisar de um tempo pouquinho mais prolongado para ver se aquilo se mantém,
para ver se realmente não é nenhuma situação do dia a dia ou algum, né, ponto que possa ter saído fora da curva, ou uma medicação nova que a pessoa possa ter começado, ou algum remédio que também influencia na parte cognitiva, como os benzodiazepínicos, que são aquelas medicações de receita azul, tipo Rivotril, Clonazepam, as famosas drogas ESC, tipo Zolpidem, né, que também medicações para o sono que acabam influenciando bastante. Então as medicações para o sono, no outro dia pode ser que tenha uma perda de memória? A pessoa pode ficar mais confusa, sonolenta, então pode acabar impactando também na memória, desatenta. Isso, desatenção. Então tá, doutora, foi diagnosticado, vamos falar do Alzheimer agora, né? Minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer. A partir desse momento, como que a família recebe essa notícia e o que começa a ser feito com esse paciente? Eu acho que o diagnóstico de uma síndrome demencial é sempre difícil, né? Porque a gente sabe que é uma doença que a gente não tem cura, né? Por mais que hoje a gente tenha muitos estudos relacionados a isso, drogas novas sendo estudadas e sendo liberadas aí recentemente, a gente ainda não consegue perceber clinicamente uma melhora importante com os tratamentos medicamentosos que a gente tem disponível, né? Então, o diagnóstico propriamente dito é muito difícil porque a gente sabe que a doença então vai evoluir e aquela pessoa ela não vai ser mais a pessoa que eu conheço. A minha mãe não vai ser mais a minha mãe do jeito que eu conheço, né? Ela vai perdendo várias funções e ela vai começar a perder a sua identidade, a identidade dos filhos, a identidade de modo geral ali, né? Da família toda e de quem ela é, né? E vai começar a ter algumas alterações de comportamento que às vezes a gente não consegue, né? Não consegue identificar a pessoa naquilo, né? Mas ela nunca foi assim agitada, ela nunca foi assim agressiva, ela nunca falou alto assim comigo, ela nunca falou palavrão na vida, né? Então a gente vai percebendo às vezes algumas coisas que vão deixando a família muito sentida, assim, né? Então é difícil realmente esse momento. O que a gente sabe que existem sim algumas medicações para tentar retardar a evolução da doença, né? Mas alguns estudos mostram também que as medidas não farmacológicas teriam um maior impacto do que as medicações propriamente ditas. Então, medidas de estímulo cognitivo, como leitura de livro, aprender uma coisa nova, né, fazer uma atividade que a pessoa tenha interesse, mas que ela não tem tanto conhecimento. Então, tá ali fazendo para estimular, exatamente. Isso vai ser mais impactante, mas é difícil de aderir, né? Tanto às vezes a família tem uma dificuldade em aderir, em colocar o paciente a fazer isso, quanto às vezes o paciente também tem uma certa resistência em fazer esse tipo de coisa. Tipo, ler livro é uma coisa que eu sempre comento no consultório. Vamos ler um livro. E a pessoa volta assim, nunca lê um livro. Ou quando volta, ela leu assim, eu li a Bíblia. Que aí é uma coisa assim, cada leitura tem o seu fim, né? Então, eu fiz uma leitura, a hora que eu terminei aquela leitura, se eu vou ler de novo daqui 3 dias outra leitura, eu não preciso mais lembrar do que eu tinha lido anteriormente. O livro é importante por causa disso, porque eu não termino o livro num dia. Então, eu tenho que lembrar do que eu tinha feito, que eu tinha lido nos dias anteriores, para a história continuar fazendo sentido. Né? Então, é isso que o livro exercita o exatamente. Além, é claro, de melhorar vocabulário, sempre tem uma palavra nova, uma coisa diferente, sempre traz algum tipo de lição pra gente também, né? Então, eu acho que o livro é bem legal. Doutora, o Alzheimer, ele evolui. Não tem como eu ter um Alzheimer, um começo e ficar naquele até... Não, o Alzheimer evolui. O Alzheimer vai evoluir. Se a pessoa ficou naquele começo e nunca evoluiu, não é Alzheimer. Entendi. E o que acontece se a gente for pensar com o nosso cérebro quando a gente tem Alzheimer? Dá para explicar assim? Vai perdendo alguma coisa? É muito difícil explicar? Não é. Não é muito difícil de explicar, mas pode ser que seja um pouquinho difícil de entender. Tem 3 situações que acontecem, assim, mais importantes, não tem só isso, né? É bem complexo, mas são 3 coisas que são mais importantes. Uma é a atrofia, né? Então, a gente vai, assim como a gente tem atrofia muscular, a gente tem atrofia dos órgãos de modo geral,
pulmão, rim, fígado, tudo isso a gente tem perdas de células conforme a gente envelhece, o cérebro também. Então, a atrofia, né, que é importante. A gente tem uma proteína que é a proteína beta-amiloide, que ela acaba tendo uma quebra errada no metabolismo dela e ela acaba também se depositando mais no cérebro, né? E aí isso também é uma coisa que impacta, influencia. E a gente tem uma outra proteína, que é a proteína Tau, que também tem algumas alterações no metabolismo que também vão acabar influenciando nesse desenvolvimento da demência de Alzheimer. Né? Então, assim, para ser bem sucinto, são essas três coisas que são as mais importantes hoje. A gente hoje já tem algumas medicações contra esse acúmulo da proteína beta-amiloide, mas os estudos não mostram realmente uma evidência de que a gente conseguindo limpar essa proteína em excesso do cérebro, que a gente tenha uma resposta muito importante em relação à parte de melhora de memória e de melhora de funcionalidade. Tem muitos estudos saindo sobre essa questão de medicações específicas contra a proteína Tau, mas hoje a gente não tem nenhum tipo de remédio para isso. E em relação à parte da atrofia também, né, acho que vai ser a mais difícil da gente ter algum tipo de controle, assim. As medicações que a gente tem hoje, assim, mais disponíveis, propriamente ditas no Brasil, são medicações que atuam mais em um neurotransmissor, que é uma substância que a gente tem no cérebro que ajuda com que a informação circule entre os neurônios, que é a acetilcolina. E a gente sabe também que nesses quadros demenciais ela diminui. Então a gente usa algumas medicações para tentar melhorar a quantidade de acetilcolina no cérebro. É isso que hoje a gente tem disponível, assim. E claro, medicações que são voltadas de acordo com sintomas de cada paciente, qualquer alteração diferente que a gente possa aparecer durante essa evolução, e aí a gente tem algumas outras coisas para tentar melhorar essa qualidade de vida. Doutora, tendo uma pessoa da minha família que tem Alzheimer e, por exemplo, ela mora sozinha, né? Porque muitos hoje moram. A família às vezes precisa se adaptar, essa pessoa realmente precisa talvez ter um acompanhamento. Sim. Algumas coisas em casa vão ter que mudar da rotina. Sim, essa pessoa, a partir do momento que a gente fecha um diagnóstico de uma síndrome demencial, qualquer que seja a síndrome, essa pessoa ela não tem mais autonomia para morar sozinha. Né? Então, ela tem que ter um acompanhante. Não quer dizer que numa fase inicial ela não possa fazer suas atividades. Mas ela não vai poder, por exemplo, sair de casa sozinha. Ela pode sair e ainda fazer algum tipo de atividade que ela tenha condições, mas sempre acompanhado de uma segunda pessoa, né? Então, sempre vai ter que ter um terceiro ali ajudando. Não quer dizer que ela não possa mais cozinhar, mas sempre que ela for cozinhar, tem que ter alguém supervisionando para ver se essa pessoa não vai queimar a comida. Não quer dizer que ela não possa mais tomar suas medicações sozinha, mas tem que ter alguém contando, né, ou separando as medicações, ou contando se os remédios estão sendo tomados corretamente, ou evitando que essa pessoa tome uma segunda vez no dia porque não tem certeza se tomou ou não, né? Então tem que ter uma supervisão 24 horas. E a gente sabe que com a evolução da doença, as dependências elas vão ficando maiores, né? Então, a partir de um certo nível, uma fase, de um certo nível, a gente vai precisando que esse cuidador ele ajude cada vez mais. Então, num primeiro momento, daqui a pouco ele não consegue mais cozinhar, aí não consegue mais sair de casa, não tem mais condições de fazer nenhuma outra coisa por si, assim, né? Alguma atividade mais instrumental, a gente chama, né? Uma atividade mais complexa. Aí vai evoluindo, né? Uma dificuldade para tomar banho, para botar uma roupa, para ir no banheiro, né? Então, a gente sabe que com a evolução da doença, a dependência ela vai se tornando cada vez mais importante. O paciente que tem Alzheimer, ele sabe o que está acontecendo com ele? É raro. A maioria não consegue perceber. A maioria não percebe.
Eventualmente, alguns pacientes com uma cognição, com um QI muito alto, ou uma escolaridade muito alta, assim, eles conseguem perceber que estão tendo esquecimentos, mas a maioria não percebe. Os meus pacientes, várias vezes eu pergunto como é que está a memória, né? Naqueles que já têm um diagnóstico, e os pacientes, nossa, isso aí pelo menos é bom, doutor, não tenho nenhum problema nisso. Eu sabendo que o paciente já tem o diagnóstico, assim, né? E ele começa a, daqui a pouco, realmente não identificar mais, por exemplo, quem é o filho, quem é o marido. E para ele, quando ele começa a não identificar mais, você acha que ele sabe que ele não está conseguindo identificar? A maioria das vezes eu acredito que não, porque o paciente ele vai tendo memórias cada vez mais antigas, né? Então, às vezes, essa ausência de identificação de um filho, por exemplo, é porque ele está reconhecendo um pai ali, né? Então, às vezes, ele, inclusive, começa a chamar o filho de pai, né? Ele não reconhece mais a casa dele, ele diz que quer ir para a casa dele. Às vezes, quando a gente vai avaliar um pouco melhor a casa dele, é a casa que ele morava quando ele era criança, né? Então, por que isso, doutora? Porque geralmente as memórias mais antigas é que a gente esquece, mas não, eles esquecem as memórias mais recentes. As memórias mais recentes vão ser as primeiras memórias esquecidas. As memórias mais antigas são as memórias que vão ficando. E como lida com isso, doutora? Tem que ter muita paciência? Tem que ter muita paciência. Assim, eu acho que muitas vezes a gente precisa de ajuda, né? Principalmente principalmente quando o cuidado ele é feito apenas por um familiar, né? Então, porque daí a pessoa também tem um pouco mais de ela fica mais aberta a, às vezes, né, chamar o tempo todo e não tratar tão bem, né? Então, o familiar, quando ele é um cuidador exclusivo, ele precisa, às vezes, de ajuda de um profissional também, né? De um cuidador profissional. Porque é muito difícil, às vezes, de ficar a pessoa perguntando várias vezes a mesma coisa, tu tendo que responder várias vezes a mesma coisa. Chega uma hora que tu, tipo, quer gritar, já falei isso, né? Então, aí a pessoa vai tendo aquela dificuldade que é bem comum de, não quero tomar banho. Né? Daí, não, mas tem que tomar banho, mas você tem que tomar banho agora, mas vamos lá fazer. Então, assim, aí quanto mais agitado o cuidador fica, mais agitado o paciente fica, e isso vira uma bola de neve, né? E aí fica cada vez mais difícil a gente conseguir colocar essas atividades no dia a dia para tentar melhorar o cuidado desse paciente, né? E realmente é uma sobrecarga emocional, é uma sobrecarga, né, física, né? Então é bem difícil da gente conseguir manter esse controle propriamente dito, né? Que é tão importante. Então, às vezes eu vejo no consultório as famílias reclamando, porque ela é muito agitada, porque ela não para de andar. Mas aí tu vai ver assim, é que, na verdade, o cuidado é difícil. Não é que, às vezes, o paciente é muito agitado, mas é porque é um paciente que tu tem que estar em cima o tempo todo. Não é aquele paciente que senta, coloca uma coisa na TV e ele fica ali olhando sem fazer nada. É um paciente que ele quer levantar, ele quer caminhar, daqui a pouco ele quer sentar de novo, daí ele quer levantar. Então, não é que ele está agitado propriamente dito. É que talvez seja dele aquele tipo de comportamento. Mas é muito cansativo ter que estar o tempo todo, porque daí a pessoa tem um risco de queda, não pode sair, né? Se quer, daqui a pouco começa a caminhar sozinha, abre um portão e sai de casa e não sabe voltar. Né? Então, todo esse cuidado que a gente vai ter que ter, que é bem complexo. Mas existem, então, os cuidadores profissionais que sim. indicados, existem, né? Inclusive, empresas que focam nesse cuidado, né, de cuidado domiciliar, de home care. Existem clínicas de instituição de longa permanência, propriamente dito, para, às vezes, o cuidado desse perfil de paciente também. Doutora, agradeço muito a nossa conversa. O tempo passou voando. Aprendi muito, né? E já sei que ano que vem vou ter que consultar com você. Mas eu quero agradecer muito a sua presença aqui, foi muito esclarecedor. Muito obrigada. Que bom, fico feliz. Agradeço o convite também e estou à disposição aí para quando tiverem mais dúvidas geriátricas. Com certeza, muito, porque hoje a gente falou sobre aspecto muito pequeno, mas é um mundo muito grande, né, de conversa para a gente ainda ter. Com certeza. Obrigada, doutora. Obrigada também.
E o Viva Saúde fica por aqui. A gente tem um novo encontro quinta-feira que vem, às 8h30 da noite, pela UniTV e também pelas plataformas de áudio e vídeo da Unimed Tubarão. Eu espero todos vocês. Até mais. A gente faz um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente está de volta. Em nome da Unicred e da Maria Rocha, hoje a gente está falando sobre as demências e o Alzheimer. Não saia daí, em instantes, a gente volta. Terceiro e último bloco do programa, e em nome da Unicred e da Maria Rocha, hoje a gente está conversando com a geriatra, a doutora Letícia, sobre qualidade de vida na terceira idade, mas também sobre as demências, entre elas o Alzheimer.